Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is, aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade. Zé, pulamos para nossa pauta 8 para fazer um link com o bloco anterior, que é o seguinte: o ministro Ricardo Lewandowski autorizou agora à tarde, de novo, a entrevista da Folha de São Paulo com o ex-presidente Lula. Na última sexta-feira, Lewandowski havia dado sua primeira autorização. Poucas horas depois, na própria sexta-feira, o ministro Luiz Fux decidiu suspender a liminar. Lewandowski então reagiu e chamou a decisão do colega de censura. Agora à tarde, o magistrado conversou com o presidente do Supremo, Dias Toffoli, e resolveu ignorar Fux. Em seu despacho, o ministro afirmou que a decisão de Fux não possui forma ou figura jurídica admissível no direito vigente. Ele determinou ainda o cumprimento da sua decisão inicial. Isso aí tudo é um imbróglio jurídico, mas o que é mais engraçado e que o pessoal está comentando muito na internet é que os petistas esperneiam porque o Lula não poderia falar da cadeia. E aí o Moro divulga as falas do Palocci, eles esperneiam também. É claro que são situações diferentes, o Lula está preso, não é um delator, o Palocci é um delator, mas é sempre engraçado ver esse tipo de reação petista, né, Augusto? Bom, eu acho que o ministro Lewandowski, se é que tinha ainda resquício disso, perdeu a vergonha de vez, né? Ele está querendo que o Lula dê entrevista, daí um presidiário condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Eles têm o direito de opinar sobre o quê? Sobre os grandes problemas nacionais, os que ele criou, aliás, ajudou a criar e depois a Dilma completou. Ele sabe, ele só fala para repórteres escolhidos, escolhidos por ele, ou aprovados por ele não fala com a gente. A gente poderia ligar para o presídio e fazer uma boa entrevista com ele, se ele não quer. Ele vai discutir política. Então eu pergunto, eu quero entrevistar o Palocci. Posso? Tudo bem, o PT vai concordar com isso aí, vai gostar da ideia, o Lewandowski vai achar que é justo? Ou então, o nosso programa pode resolver assim, vamos ouvir. Já que é importante a opinião de um presidiário, vamos ouvir o chefe de uma organização criminosa que ainda parece maior que o PT, que é o PCC. Eu quero entrevistar o Marcola, então, quero saber o que é que ele pensa, né, dos problemas nacionais. Estão no mesmo nível, porque o fato de ter sido presidente da República não anula o fato presente, mais importante ainda, de que ele está na cadeia, o Lula. Então o Marcola pode ser no futuro presidente. Num país como o Brasil, que elege o Lula, por que não eleger o Marcola? Ele organizou muito bem o PCC. Ele também é especialista em pegar dinheiro dos outros. Ele e o Lula são colegas. Por que ele não pode falar? Legal, Augusto. Eu achei que você tinha terminado. Não, é que o Lula me faz... ele me provoca pausas aí de perplexidade. Não, mas são pausas ótimas aqui, que dão toda a atenção ao programa. José Maria Trindade, seus comentários. Às vezes as pausas, os silêncios falam também alto. Ô, Felipe Augusto, eu fico assim impressionado com esse episódio. É um episódio grave demais, né? Primeiro eu vou analisar assim o cipoal jurídico que se transformou o país, né? O Supremo, depois de se dividir em 11 Supremos Tribunais Federais, ou seja, cada gabinete de ministro é um Supremo e decide segundo as suas opiniões ou as suas versões e não com base na Constituição e com base na legislação. Depois, portanto, de fragmentar o Supremo, agora essas partes, esses fragmentos estão brigando entre si. Para explicar bem o que aconteceu nesse caso, um pedido ao ministro Ricardo Lewandowski, que autorizou o ex-presidente Lula, condenado e preso, a dar uma entrevista. Lembrando, e o Felipe faz questão sempre de falar aqui, não se trata de prisão preventiva, mas já uma parte seguinte, que é cumprindo a pena, condenado em segunda instância. Lula está cumprindo a pena já na parte de execução e não prisão preventiva. Tá, então Ricardo Lewandowski vai e autoriza esta aberração,
Porque, como falou aí muito bem o Augusto, imagine se abre-se as portas das cadeias e todo mundo começa a falar e todos os bandidos começam a ditar normas para nós aqui fora. Então, é um caso estranho. E o mais estranho é que o Ministério Público Federal não recorreu da decisão do ministro Ricardo Lewandowski. E não deixou passar, não. Veio explicitamente dizer que não recorreria. E aí veio o ministro Luiz Fux, vice-presidente do Supremo, né, contra uma decisão de um ex-presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, e veta a possibilidade, né, e proíbe de uma maneira muito mais ampla a divulgação de qualquer ideia, de qualquer entrevista, de qualquer gravação do ex-presidente Lula. E diz na determinação, na sentença dele, de que qualquer desobediência a essa determinação dele é passível de punição. E aí, hoje, mais estranho ainda, vem o ex-presidente e diz que o vice-presidente não tinha nenhuma razão e que tomou medidas pessoais que extrapolam totalmente da avaliação jurídica, né, nessa decisão, e cancela o que diz o Luiz Fux e determina que faça a entrevista e mais, que comete crime de desobediência quem impedir a entrevista ou quem colocar dificuldades. Veja bem que cipual jurídico. Se 2 ministros do Supremo, isso lembra, nós estamos falando juridicamente sem envolver o mérito. Isso aí já seria estranho em qualquer esquina, em qualquer comunidade. Imagina no Supremo Tribunal Federal, que tem que zelar pelo controle constitucional, ou seja, a Constituição brasileira. Esse episódio é para ficar entre os episódios que envergonharam o Supremo Tribunal Federal. Agora, sobre o mérito, há evidências de que a decisão do ministro Luiz Fux realmente tomou um atalho para não permitir essa loucura de permitir que presos deem entrevista quando quiserem, né? E lembrando que não se trata, a justiça não pode lidar com pessoas, tem que lidar com leis e com interpretações. Então, lidar só com o ex-presidente Lula, isso seria um benefício inaceitável, né? Seria um privilégio. Estamos colocando aqui de que o Lewandowski e o Luiz Fux estão falando de todos os presos do Brasil. O que precisa acabar esse tratamento especial vergonhoso dado ao Lula por todos os seus comparsas no Supremo, no Poder Legislativo, no Poder Executivo. Então, ele não pode, na imprensa, ele não pode ser tratado assim. Ele é um presidiário. Ele não é um ex-presidente aconselhando o povo brasileiro a respeito de decisões a tomar na eleição. É bandido. E todo bandido tem de ser tratado de maneira igual. Agora, o que ele quer é dar uma entrevista para interferir no resultado eleitoral, aí dessa disputa de que participa o poste que ele fabricou, ele está querendo interferir nisso com mentiras, porque se isso acontecer, ele não vai ser interpelado em momento algum sobre os crimes que cometeu. Nenhuma pergunta vai versar sobre o prontuário dele, que é muito maior do que qualquer coisa que ele possa ter feito de proveitosa para o Brasil. Olha, a nossa equipe de produção avisa que tem 50 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo a esse programa Os Pingos nos Is, só no YouTube, sem contar, evidentemente, o Facebook, Twitter, aplicativo da Jovem Pan no celular e a transmissão em rádio para todo o Brasil. A gente agradece a imensa audiência aqui do nosso programa na reta final do primeiro turno dessa corrida eleitoral de 2018. E a repórter Carolina Brígido, da revista Época, acabou de relatar uma conversa que o Ricardo Lewandowski e o Dias Toffoli tiveram hoje no evento de que participaram em São Paulo. O Toffoli, que é o atual presidente do STF, advogado de carreira no PT, que virou presidente do Supremo, segundo a reportagem, disse ao colega Lewandowski que levaria ao plenário o caso da entrevista do Lula à Folha, autorizada pelo Lewandowski e depois vetada pelo Luiz Fux, como a gente resumiu aqui. Foi quando, diz a matéria, abro aspas aqui para o trecho da matéria da Época, foi quando o sangue de Lewandowski subiu. Com o rosto vermelho, disse a Toffoli que se o caso fosse levado ao plenário, ele denunciaria o desvio de poder que tomou conta do STF.
Fecho aspas aí para o trecho da matéria. E o ministro disse também ao Toffoli que pensasse bem antes de levar o processo ao plenário, porque ele não ficaria calado. Sempre de acordo com a revista aqui, o Lewandowski ainda estava com um semblante transtornado quando deixou a sala. E mais tarde, o ministro deu nova decisão e reafirmou a autorização para que o jornal entreviste o presidiário. O que o Lewandowski quer dizer para o Toffoli quando ameaça que não vai ficar calado, Augusto Nunes? Fale. Pois é, fale. Isso, em vez de falar bobagem sobre o problema que ele não deveria tratar aí por falta absoluta de isenção, e está mostrando aí pelo comportamento que é um desequilibrado, não pode ser juiz do Supremo. Fale. Então tá aí. Qual é a ameaça? O que ele está querendo dizer? Qual é a ameaça? Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, 2 ministros indicados pelo Lula. E você vê, José Maria Trindade, como o Lewandowski age a favor dos interesses do Lula, agindo com unhas e dentes. Diga lá. A tese do Lewandowski é de que não se trata de uma liminar e que a defesa lá do Partido Novo, né? Levou o Supremo a erro, né, sugerindo que se tratava de uma liminar e não era uma decisão de mérito, segundo o próprio Lewandowski. E essa é a tese dele. Agora, veja bem, o plenário do Supremo, né, veja bem, ocupar 11 ministros, toda uma estrutura do Supremo, para decidir sobre uma entrevista de um preso que teria que decidir lá mesmo, como foi decidida pela vara de execuções penais. Eles é que sabem, a vara de execução penal sabe no dia a dia, que conhece a estrutura da prisão, que conhece a estrutura até psicológica do preso, da segurança lá. Eles é que estão lá. O juiz de execuções é que vai no presídio. O juiz de execuções é que vê lá como é que está sendo cumprida a pena. E ele conhece as pessoas, ele sabe. É ele que... Agora, o Supremo Tribunal Federal discutir e decidir sobre a autorização de uma entrevista ou não de um preso é muito estranho, é gastar dinheiro público à toa e é queimar neurônio dos nossos mais altos representantes no judiciário. Agora, além do privilégio de discutir o caso Lula, independente dos outros presos. Agora, Zé Maria, você que acompanha o Supremo faz tempo, você já viu algum juiz ficar transtornado por causa de alguma questão jurídica? É só porque o Partido Novo errou na argumentação, aí você fica transtornado quando alguém discorda disso. Você já viu isso, não? O que deixa ele transtornado é o interesse político, porque ele quer atender ao amigo que o nomeou. É só isso. O Supremo assumiu no Brasil um poder moderador que, durante toda a história, esse poder moderador é dado ao rei. É quem dá a última palavra. É esse o poder do Supremo hoje. Então, quem tem esse poder, o poder de última, alguém tem que dar a última palavra. Quem tem esse poder não tem o direito de ficar transtornado. É preciso agir com racionalidade e com base na Constituição, porque é da Constituição e é da lei, é ali que estão depositados os trâmites da sociedade. Então, quem fica transtornado diante de uma disputa é como você diz aí, é uma disputa política e não uma decisão jurídica. É isso aí, José Maria Trindade. E, aliás, o João Amoedo, já que vocês falaram aí que a liminar foi pedida pelo Partido Novo, ele lamentou no Twitter a decisão do ministro Lewandowski, que derrubou a liminar pedida pelo partido dele, que impedia a entrevista do Lula às vésperas da eleição. E comentou o seguinte: mas há um ponto positivo. Lula poderá ser questionado sobre as gravíssimas denúncias de corrupção reveladas por Palocci em sua delação. É exatamente isso que deveria estar na pauta de uma eventual entrevista com o Lula, pela Folha de São Paulo, no caso, mas já tem uma outra rede lá ligada ao governador petista Fernando Pimentel de Minas Gerais, que também deverá entrevistar. Quer dizer, só gente alinhada com o pensamento petista, e eu espero, né, Augusto Nunes, não espero, mas deveria estar presente esse fato, porque a delação coloca o Lula como mandante da arrecadação ilícita de recursos do Petrolão, dinheiro do Petrolão, e o uso, como eu disse aqui no começo, igualmente ilícito na campanha da Dilma Rousseff. Tem 800 páginas a delação do Palocci para pautar essa entrevista com o Lula. Seria uma boa pauta, só que não será usada, claro.
Ou, evidentemente, se levantará a bola para que o Lula corte, negando, obviamente, tudo que o Palocci está dizendo, sempre desqualificando o delator, como os petistas costumam fazer desde o começo da Lava Jato. Andrezão, a gente precisa chamar os comerciais, então vamos a mais uma janela e voltamos já com a audiência bombástica de Os Pingos nos Is, mais de 50 mil pessoas assistindo só no YouTube. Até já.